Dentro de você, em seu íntimo, reside a prisão e o refúgio. Ambas estão sempre presentes, e ambas fazem parte de quem você é. A prisão que você sente não é externa, ela é interna, construída pelas escolhas que você faz, pelas decisões não tomadas, pelas emoções não enfrentadas. O refúgio, por sua vez, está escondido ali também. Na aceitação do que você é, no confronto com suas próprias sombras, na habilidade de abraçar a dor e usá-la como combustível para o crescimento. A sombra que acompanha o rastro invisível das suas escolhas é leal, mas também impiedosa. Ela observa você, constantemente. Ela está lá quando você tenta fugir, quando você tenta se enganar e negar a sua verdadeira natureza. E, ao mesmo tempo, essa mesma sombra é a chave para a sua libertação. Quando você a ignora, ela se torna a prisão. Quando você a encara, ela se transforma em força. Esta dualidade é o maior paradoxo da vida humana. A solidão que o machuca é a mesma que o fortalece. É a sensação de estar preso que, quando compreendida, o liberta. O estoicismo ensina que a verdadeira liberdade vem de aceitar aquilo que não podemos controlar. E isso inclui a dor e os desafios internos. Quando aceitamos nossa prisão interior, podemos transformá-la em refúgio, um espaço onde podemos crescer e evoluir. Muitas vezes, tentamos escapar dessa prisão interna, buscando distrações externas, negando nossos medos, nossas fraquezas e nossas falhas. Mas a verdade é que quanto mais tentamos fugir, mais presos nos tornamos. A chave para a verdadeira liberdade não está no evitar a dor, mas no enfrentá-la. A prisão não está no que acontece fora de você, mas no que você não enfrenta dentro de si. O estoicismo nos ensina que, ao aceitarmos nossa vulnerabilidade e ao encarar as sombras que nos habitam, encontramos um poder imenso. Não estamos mais à mercê daquilo que tememos, mas somos senhores do nosso destino, pois agora entendemos que somos maiores que qualquer obstáculo interno. O que você talvez não tenha percebido ainda é que, em sua busca por respostas, você está, muitas vezes, tentando escapar de si mesmo. Está tentando fugir das sombras que habitam sua alma, dos aspectos de si que não gosta, da dor que sente, mas que não quer encarar. E quanto mais você tenta se afastar, mais se aprisiona. O estoicismo ensina que a única maneira de encontrar verdadeira liberdade é aceitar nossa realidade interna. Ao fazer isso, ao enfrentar o que nos apavora, começamos a encontrar a força para superar as limitações que nós mesmos criamos. E se eu te dissesse que a chave para essa prisão não está fora de você, mas dentro? Dentro da maneira como você se vê, como se relaciona com suas emoções, como interpreta as situações que a vida coloca em seu caminho. Não é o que acontece fora de você que te aprisiona, mas como você escolhe reagir a isso. O que parece ser uma prisão, na verdade, é uma ilusão criada por suas próprias crenças e medos. Quando você se dá conta disso, começa a romper as correntes. O estoicismo nos ensina a tomar responsabilidade por nossa vida e nossas escolhas, a não culpar o mundo ou as pessoas ao nosso redor pelas situações que vivemos. Porque, no fundo, você é o criador da sua própria prisão. Cada pensamento, cada crença limitante, cada medo que não enfrentamos, constrói mais uma parede dessa prisão invisível. A prisão mais cruel é a prisão psicológica. Uma prisão que não podemos ver, mas sentimos o peso todos os dias. Mas o que torna isso ainda mais angustiante é que nós mesmos criamos essas barreiras. E, paradoxalmente, nós também possuímos a chave para nos libertar. A prisão das expectativas. Um dos maiores aprisionadores é a expectativa, essa busca incessante pela perfeição ou pela satisfação dos outros. O estoicismo nos ensina que, quando colocamos nossas expectativas no que está fora de nós, entregamos a chave da nossa felicidade nas mãos do que é incerto. Esperamos que o mundo, as pessoas, ou até mesmo o sucesso, nos tragam a paz que desejamos. Mas, na verdade, a paz que tanto buscamos
só pode ser encontrada dentro de nós. Ao aceitar o fato de que não podemos controlar as circunstâncias externas, encontramos a verdadeira liberdade. A liberdade vem do desapego, do entendimento de que não precisamos da aprovação alheia para ser completos. É por isso que o estoicismo diz: o que não depende de mim não me afeta. A expectativa de que a vida deva ser diferente do que é nos aprisiona em um ciclo de frustração e desespero. Quando liberamos a necessidade de controle, aceitamos as coisas como são, sem luta. E ao fazer isso, rompemos mais uma camada dessa prisão invisível. A solidão, que nos transforma. A solidão, muitas vezes, é vista como uma forma de sofrimento, algo a ser evitado a todo custo. A sociedade, em sua busca pela conexão externa, nos ensina que a solidão é algo a ser temido. No entanto, o estoicismo revela um segredo que poucos compreendem. A solidão é, na verdade, uma das maiores fontes de força e autoconsciência. Na solidão, não há distrações externas, não há vozes que tentam moldar quem somos ou o que deveríamos ser. É na solidão que confrontamos nossas verdades mais profundas, os aspectos de nós mesmos que mais evitamos. E ao enfrentá-los, em vez de fugir, encontramos a verdadeira liberdade. Liberdade não é estar livre dos outros, mas ser livre de nós mesmos, dos medos e dúvidas que nos aprisionam. A solidão é onde realmente crescemos. Ela nos dá o espaço para entender que não precisamos das aprovações externas para validar nossa existência. A verdade sobre nós mesmos está dentro, e quando aprendemos a ouvi-la, nos tornamos inabaláveis. O caminho da libertação. Então, qual é o caminho da libertação? Como quebramos essas correntes invisíveis que nos mantêm presos? A resposta está na disciplina mental e no controle das emoções. O estoicismo nos ensina que, ao aceitar o que não podemos controlar e agir com virtude, podemos romper qualquer prisão. Ao invés de esperar que as circunstâncias mudem para nos sentirmos livres, o estoico acredita que a verdadeira liberdade vem do que somos capazes de controlar, nossa mente. Libertar-se da prisão não significa escapar dos desafios ou evitar a dor. Significa aceitar a realidade como ela é, e a partir daí, agir com sabedoria. O sofrimento não é o inimigo, mas uma oportunidade de crescimento. O que nos aprisiona não são os desafios, mas nossa reação a eles. Quando aceitamos essa verdade, conseguimos libertar nossa mente e, consequentemente, nossas ações. A verdadeira prisão, como o estoicismo nos ensina, não está no que os outros podem fazer conosco ou no que as circunstâncias podem nos impor. A prisão mais difícil de todas é aquela que construímos dentro de nós mesmos, com nossas dúvidas, medos e autossabotagem. Mas, ao mesmo tempo, essa prisão pode ser a nossa grande mestra. Quando conseguimos enfrentar as sombras internas, quando abraçamos os aspectos de nós mesmos que tememos, começamos a descobrir a verdadeira força que reside em nosso interior. Não é uma força externa, não é uma força que depende de aprovação ou sucesso. É uma força interna, que nasce da compreensão de que somos responsáveis pela nossa própria liberdade. E essa liberdade não vem de evitar a dor ou a solidão, mas de aprender a navegar por ela com sabedoria e coragem. O paradoxo da prisão e libertação. Há um paradoxo que poucos conseguem compreender. A dor é a porta para a liberdade. Quanto mais tentamos fugir dela, mais aprisionados nos tornamos. Mas quando a encaramos de frente, ela se torna a chave para a nossa evolução. O estoicismo ensina que, ao invés de buscar evitar os desafios da vida, devemos aceitá-los como parte do nosso caminho. A dor e a adversidade não são inimigas, são professoras. E aqui está a grande verdade, que poucos querem aceitar. Não podemos controlar as adversidades, mas podemos controlar nossa reação a elas. A liberdade não vem de esperar que a vida se torne mais fácil ou mais confortável, mas de aceitar que a vida é, por natureza,
difícil. E, ao fazer isso, nos libertamos do sofrimento desnecessário que a resistência causa. Quando aceitamos a realidade como ela é, sem tentar fugir ou mudar o que não podemos controlar, começamos a romper as correntes. A prisão mental que nos mantém em um ciclo de frustração, angústia e desespero vai perdendo força. A prisão existe porque nos revoltamos contra a dor, mas quando aceitamos essa dor como parte de nossa jornada, ela perde o poder de nos dominar. Transformando o medo em força. Uma das maiores prisões que criamos é o medo. O medo de falhar, de ser rejeitado, de sofrer. Vivemos nossas vidas tentando evitar o sofrimento, como se ele fosse o inimigo a ser vencido. O estoicismo, no entanto, nos mostra que o sofrimento não é o inimigo, mas um aliado. O medo e a dor são os testes que nos fortalecem. Enfrentar os medos e as adversidades de frente nos permite transformá-los em força. Não é que as dificuldades se tornam mais fáceis, mas aprendemos a lidar com elas de maneira mais eficaz. O estoico entende que não existe vida sem desafios, e que o segredo para a liberdade não é escapar, mas aprender a ser resiliente, a não se deixar abater pelas intempéries da vida. Quando vemos o medo como um professor, em vez de um inimigo, ele se transforma em uma fonte de poder. Ao enfrentar o medo de frente, ele perde sua capacidade de nos controlar. Cada desafio enfrentado, cada dor superada, nos fortalece e nos ensina a libertar nossa mente. A prisão do pensamento automático. Outra prisão silenciosa é a nossa forma automática de pensar. Passamos grande parte do tempo funcionando em modo piloto automático, reagindo às situações sem questionar o que estamos pensando ou sentindo. O estoicismo nos chama a examinar nossos pensamentos, a entender de onde vêm nossas emoções e reações. Quando começamos a fazer isso, rompemos com o ciclo de condicionamento mental que nos prende. O filósofo estoico Epicteto nos diz que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Esse pensamento nos ensina que nossa prisão não é feita pelas coisas externas, mas pelos juízos automáticos que fazemos sobre elas. O processo de autoconsciência e reflexão nos permite entender essas reações automáticas e substituí-las por respostas mais sábias e equilibradas. A verdadeira liberdade mental vem quando conseguimos controlar nossos pensamentos e questionar as narrativas que criamos sobre a vida. Não somos mais vítimas das nossas emoções, mas observadores de nossos próprios processos mentais, aprendendo a redirecioná-los para algo mais construtivo. A liberdade de ser quem você realmente é. A liberdade verdadeira não é ser quem você pensa que deveria ser, ou quem os outros acham que você é. A liberdade verdadeira vem quando você aceita quem você realmente é, com todas as suas imperfeições, limitações e potencialidades. Não há liberdade maior do que ser genuíno, ser honesto consigo mesmo e viver de acordo com seus próprios valores. No momento em que você se liberta das expectativas alheias e do medo de ser julgado, você começa a viver uma vida de verdadeiro propósito. E ao fazer isso, rompe as últimas correntes que ainda te prendem. O estoicismo nos ensina que não devemos buscar a aprovação externa para validarmos nossa existência. A verdadeira validação vem de dentro. Quando vivemos em harmonia com nossa verdadeira natureza, nos libertamos das expectativas e das pressões externas. Agora que você compreendeu, a grande verdade é que não há prisão externa que seja mais forte que a prisão interna que você construiu. Você, mais do que ninguém, tem o poder de destruir as correntes que te prendem, porque elas nunca foram feitas de ferro ou aço, mas de pensamentos, medos e inseguranças que você permitiu que crescessem dentro de sua mente. A libertação não está em escapar de algo, mas em enfrentar tudo o que você teme e encontrar força em cada adversidade. A chave da liberdade é a aceitação. Quando você aceitar a dor, a solidão, a imperfeição e até mesmo a sua própria humanidade, você encontrará o refúgio que sempre buscou. Não espere que a vida mude
para te proporcionar a liberdade que você deseja. A verdadeira mudança começa dentro de você, e ela começa com uma escolha. Escolha agora não ser mais prisioneiro do seu medo, da sua raiva, da sua dúvida. Escolha romper com o ciclo de reatividade que te mantém preso ao passado e às suas emoções descontroladas. O estoicismo nos ensina que somos os únicos responsáveis pela nossa liberdade e que a verdadeira força vem de aceitar a realidade como ela é e de agir com virtude diante das circunstâncias. Não importa o que aconteça ao seu redor, você tem o poder de escolher como reagir. E essa escolha é o que determina sua liberdade interior. Agora, pare de lutar contra as sombras que existem dentro de você. Aceite-as, não são inimigas. Elas são o reflexo da sua jornada, do seu crescimento e da sua capacidade de superar. Quanto mais você lutar contra elas, mais aprisionado ficará. Quando você as abraçar, elas se tornarão a luz que ilumina o seu caminho. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer sua mente, para agir com sabedoria e para libertar-se do ciclo vicioso de medos e expectativas que te limitam. Você tem o poder de viver livre, mas para isso precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo é aceitar que você é a chave da sua própria liberdade. A prisão que você sente só existe porque você ainda se apega às correntes invisíveis que você mesmo construiu. Agora é hora de romper essas correntes e viver a vida plena que você merece. Agora você não precisa mais esperar por um grande evento ou mudança externa para mudar sua vida. O poder de transformação já está dentro de você. O que você precisa fazer é se permitir enfrentar o que tem medo de enfrentar, aceitar a realidade como ela é e agir de acordo com a sabedoria que o estoicismo oferece. Cada escolha que você faz, cada pensamento que você controla, te aproxima da liberdade verdadeira. A sua prisão pode ser destruída hoje. Tudo depende de você. E ao fazer isso, você descobrirá que a verdadeira liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com coragem, sabedoria e serenidade.